O crepitar baixo da lareira era quase abafado pela tempestade que rugia lá fora, uma fúria que espelhava o caos crescente no coração de Helena. Seus dedos, adornados por um anel de casamento que antes representava uma promessa eterna, tamborilavam nervosamente sobre a superfície lisa da mesa de mogno. Do outro lado, o silêncio de Marcos era ensurdecedor. Um silêncio que se instalara entre eles como uma barreira intransponível nos últimos meses. Ele folheava distraidamente um livro, seus olhos fixos nas páginas, mas sua mente, Helena sabia, estava em outro lugar. E estava mesmo. Em um café aconchegante no centro da cidade, onde a luz suave do sol da tarde filtrava pelas grandes janelas, Marcos encontrava refúgio nos olhos verdes e inteligentes de Sofia. Sofia, uma musicista talentosa, capaz de transformar a angústia em melodias vibrantes e a rotina em poesia. Ela entendia Marcos de uma forma que Helena, imersa na administração da casa e na criação dos filhos, parecia ter esquecido como fazer. A verdade é que Helena e Marcos haviam se perdido no labirinto da vida conjugal. Os sonhos vibrantes da juventude, as promessas sussurradas sob a luz das estrelas, foram gradualmente substituídos por boletos a pagar, reuniões escolares e a exaustão silenciosa do dia a dia. A paixão, outrora incandescente, havia se transformado em uma brasa fraca, quase imperceptível sob a camada de responsabilidades. Marcos sentia-se sufocado, preso em uma rotina que parecia sugar sua alma. E Sofia, com sua espontaneidade e paixão pela vida, era como um sopro de ar fresco em seus pulmões. A atração entre eles foi imediata, um reconhecimento silencioso de almas que se entendiam em um nível profundo. As conversas fluíam livremente, abordando temas que Marcos evitava com Helena há anos, seus medos, suas ambições, seus desejos mais íntimos. Sofia o incentivava a perseguir seus sonhos, a redescobrir a paixão pela fotografia, um hobby que ele havia abandonado há muito tempo. Com ela, Marcos se sentia vivo novamente, desperto de um longo sono. Mas a culpa o corroía por dentro. Naquela noite tempestuosa, enquanto Helena observava Marcos em silêncio, ela sentia o peso da verdade iminente. Ela sabia, instintivamente, que algo havia mudado. O amor de Marcos, antes inabalável, agora era como um rio que buscava outro leito. Ela havia notado os telefonemas sussurrados, as mensagens secretas, o brilho diferente em seus olhos quando ele falava de música. Helena era uma mulher inteligente e observadora, e embora Marcos tentasse esconder, a verdade era como uma nota dissonante em sua sinfonia familiar. Marcos, ela disse finalmente, sua voz calma apesar da tempestade em seu interior. Precisamos conversar. Ele ergueu os olhos do livro, um olhar de apreensão neles. Ele sabia o que estava por vir. A verdade era inevitável. Ele fechou o livro lentamente, como se estivesse se preparando para enfrentar um pelotão de fuzilamento. Eu sei, ele respondeu, a voz rouca. Eu sei que você sabe. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a chuva torrencial que castigava o vidro. Eu não sei como aconteceu. Eu não queria que acontecesse. Helena sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela precisava ser forte, pelo menos por enquanto. Quem é ela, Marcos? Ela perguntou, a voz embargada. Ele respirou fundo, como se estivesse buscando coragem nas profundezas de sua alma. O nome dela é Sofia. Ela é diferente. As palavras de Marcos foram como facas afiadas em seu coração. Diferente de mim, ela perguntou, a voz tremendo. Não é isso que eu quis dizer, ele respondeu rapidamente, mas a verdade estava estampada em seus olhos. Sofia era tudo que Helena não era mais, espontânea, apaixonada, livre. A discussão que se seguiu foi dolorosa, uma torrente de acusações, confissões e lágrimas. Marcos confessou seu caso, sua paixão por Sofia, sua sensação de sufocamento na rotina. Helena expressou sua dor, sua raiva, sua sensação de traição. Ambos estavam quebrados, perdidos em um mar de incertezas. No auge da discussão, Helena revelou algo que mudaria tudo. Algo que Marcos jamais imaginaria. Eu também tenho alguém, ela disse, a voz baixa, quase inaudível. Marcos a olhou, incrédulo. O quê? Ele perguntou,
a voz embargada. Eu também encontrei alguém. Alguém que me vê, que me valoriza, que me faz sentir viva novamente. A revelação de Helena foi como um raio em uma noite escura. O silêncio que se seguiu foi palpável, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e o rugido da tempestade. Ambos haviam se traído, ambos haviam buscado refúgio em outros braços. A ironia era cruel, a dor insuportável. O que se seguiu foi o inevitável. O divórcio foi rápido e doloroso. A casa, antes um lar cheio de amor e risos, foi dividida em duas partes. Os filhos, confusos e tristes, tiveram que aprender a viver em dois mundos diferentes. Marcos e Helena seguiram caminhos separados, cada um carregando o peso de suas escolhas. Marcos ficou com Sofia, mas a culpa o acompanhou como uma sombra constante. Helena encontrou a felicidade com seu novo amor, mas a cicatriz da traição nunca cicatrizou completamente. Anos depois, ambos se perguntavam se poderiam ter feito as coisas de maneira diferente, se poderiam ter salvado seu casamento. Mas o passado era imutável, e as consequências de suas escolhas eram eternas. E você, o que achou dessa história? Quem você acha que estava certo e quem estava errado? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias intrigantes como essa.